Eu vou falar um pouco do for, que é uma estrutura de controle de fluxo, para quem não entendeu como é que se usa, né? Qual é a lógica envolvida no controle que ele estabelece, um possível loop infinito até a depender da condição, né? E o que acontece? Vamos fazer aqui, escrever aqui a estrutura do for, né? Aqui dentro da condição do for, a gente na verdade vai ter três estágios, né? O primeiro estágio é o de inicializar uma variável de controle, né? Na verdade a gente costuma chamar de contador. É a variável que vai fazer a contagem, né, que vai trabalhar a ideia da contagem de quantas vezes o comando que está aqui dentro vai ser executado, né? Então essa variável aqui a gente inicializa, ela deve evidentemente ser declarada, pode ser declarada aqui, pode ser declarado aqui. Feita a declaração, a gente vai inicializar ela. Digamos que eu use a variável i, inicializar ela significa dar um valor de início, evidentemente, né? A depender de para que a gente vai utilizar esse for, é muito comum a gente inicializar com o zero, né? Então eu estou inicializando aí o i com o valor zero. Nesse espaço do meio, a gente vai colocar a condição. Quer dizer, o que é a condição? O que está aqui dentro do bloco vai ser executado enquanto essa condição que está aqui dentro, né? Enquanto essa condição for verdadeira. Enquanto for verdadeira, a gente executa. Essa condição sempre envolve, evidentemente, a variável de controle aqui, o contadorzinho. Então, eu vou dizer aqui, eu vou colocar aqui condição, que o meu i, enquanto o meu i for menor do que ou igual a 10, né? Podia ser igual a outra variável, menor do que ou igual, qualquer condição, né? Isso aqui é uma sentença lógica, o que a gente põe aqui é uma sentença lógica. A gente compara duas expressões lógicas, né, que podem ter valores numéricos ou booleanos. Aqui, a situação que vem aqui para dentro, ela é idêntica, por exemplo, à expressão lógica que vem dentro de um if. Né? A gente testa a condição que está ali, se ela é verdadeira ou falsa, se ela retorna 1 ou 0. Então, eu vou colocar aqui, a exemplo, um i menor do que 10, e aqui no terceiro espaço, a gente vai fazer o incremento. O que é o incremento? É o aumento, a adição de um valor à nossa variável de controle, o nosso contador. Não é porque ele começou em 0, mas para que a gente faça sempre esse teste e chegue a algum lugar, você precisa incrementar aqui a variável de controle. Você, normalmente, a depender de qual é a aplicação, você vai implementar com a unidade. Então, o i recebe o próprio o i anterior, evidentemente, mais eu incrementei com a unidade. Não é obrigatório. Isso vai depender, evidentemente, do tipo de problema. Você pode incrementar com 2, com 5. Você pode incrementar de várias maneiras. Né? Mas aqui você tem que incrementar, ou decrementar, na verdade. Você pode somar, fazer ela aumentar de valor, fazer diminuir. Então, a gente pode ter um menos aqui, e isso não é nada demais. Evidentemente que para ter um menos, vai depender, mais uma vez, do problema. E também, geralmente, quando se põe um menos, aqui você não começa em zero, né? Por exemplo, você está querendo varrer um vetor de cima para baixo, do fim para o começo. Um vetor de 10 posições, você vai inicializar o i com 9, que é a última posição do vetor. Um vetor que tem 10, que cabe 10 valores, ou 10 elementos, né? A última posição dele, o último índice dele é o 9, né? Porque vai de 0 a 9. Vai de 0 até o número de posições menos 1, né? Os índices lá dentro. Então, o que acontece? Isso se a gente for decrementar, né? Fazer um incremento negativo, descendo a unidade. Ou a gente pode incrementar dessa maneira, né? O i mais, ou seja, i recebe i mais 1. Ou o i menos menos, i recebe i menos 1. São equivalentes, né? Vou colocar i mais aqui, certo? Então, o que acontece? O i recebe 0. Vamos supor aqui que a gente iniciou. Vamos iniciar o uso, colocamos aqui um bloco de comando, que vai ser executado caso a condição seja verdadeira. Bom, na primeira etapa, no primeiro ciclo de funcionamento, já que o i recebeu 0, ele com certeza é menor que 10 e a gente executa. Ele incrementa e executa. Aí vai para a segunda rodada. Como foi incrementado, agora o i vale 1, ainda é menor que 10. Então ele incrementa e executa. E assim ele faz até que a condição seja falsa. Inclusive ele faz o teste falso, né? Ou seja, o i é 9, ele incrementa, vira 10 e executa. Mas na próxima rodada não vai ser executado, porque ele foi incrementado e virou 10. 10 é menor que 10, que é o teste falso nesse caso, não é menor que 10. Então ele já não incrementa, porque o teste já barrou por aqui, ele não incrementa nem executa e pula para fora do laço, né? Esse laço ele pode ser um loop infinito, né? Ou melhor, ser um loop infinito, né? Ele pode ser um loop, né? Esse laço pode ser, basta que a gente coloque aqui uma condição que nunca vai ser vencida, né? Por exemplo, se eu colocar enquanto i for maior do que zero, maior do que ou igual a zero. Tirar esse 10 daqui. Concorda que isso aí, desde o início, ele vai ser executado porque i é zero. Como o i é incrementado positivamente,
ele vai ficar maior que 1, e essa condição vai ser sempre verdadeira, vai ser ficar maior que 1, maior que 0, enfim. Então isso aqui vai ser infinito, nunca vai rodar aqui para sempre. Assim como o while, a estrutura while, né, é muito normal ali a gente de repente usar o while para um fluxo infinito, uma condição, a gente põe uma condição que não vai ser quebrada, né? Então é isso. O uso do for acontece dessa maneira. Uma boa ideia que eu acredito que se usa para explicar melhor e fazer um entendimento mais firme do uso do for é implementando um for através de um if. Aí você pergunta, é possível? Eu vou inclusive declarar a variável i que eu ia usar e acabei declarando. Eu não rodei o código também. Então, é possível implementar um for com if? Com certeza. É perfeitamente possível. Aí vem a pergunta, então por que o for existe, não o if? Porque seria um trabalho enorme, né? Trabalho enorme para estar sempre implementando um for através de um if, sendo que o if, a estrutura como ela é, vai fazer de uma maneira muito mais sutil, muito mais limpa, na verdade, muito mais limpa. Como é que seria então se eu quisesse usar um if? Bom, primeiro a gente sabe que aqui dentro do, da condição do if, a gente, ou melhor, aqui dentro do parênteses do if, a gente testa uma condição. Então, a gente pode comparar com o for. A nossa condição lá no for, que eu apaguei aqui, nem devia ter apagado, a nossa condição no for era i menor do que ou igual a 10, menor do que 10, tá? I menor do que 10, a gente repete a condição aqui. A condição que a gente ia usar no for, a gente põe aqui. Mas aí você vai dizer, não, mas o for, ele primeiro inicializa a variável, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Antes de entrar no if, a gente inicializa. Eu vou reescrever aqui, para a gente lembrar. O for, nesse instante, a gente tinha isso aqui, né? E no for foi dito, como a gente viu, que existem 3 espaços. Na verdade, o primeiro espaço é o da inicialização. Esse espaço eu faria aqui antes de chegar no if. O que é inicializar? É dar um valor à variável, né? Como eu disse, pode ser que de repente a gente vai inicializar em 0, por exemplo, para fazer uma leitura de vetores, ou uma escrita de vetores. Como a primeira posição do vetor é índice 0, a gente inicializa em 0, por isso que é tão comum. Essa estrutura de recebe 0 e menor do que ou igual a alguma coisa e mais, né, no for. Então, pronto, a inicialização vai ser feita aqui, que recebe 0. Pronto. Aquilo que a gente fez nessa primeira etapa aqui do for, nessa primeira região, a gente está fazendo ali no if, não exatamente no if, né, antes de iniciar o if, tá ok? Então, aqui, pronto, primeira condição do for está aqui, a segunda condição, que é o teste da sentença, se é verdadeiro ou falso, que estaria aqui, ele está aqui dentro do if, e a condição do incremento da variável contadora, a variável de controle, a gente faz aqui dentro do if. Então, i mais, pronto. E claro, né, como evidentemente esse if ele tinha uma função, um código, executar algum bloco, assim como o for você vai executar algum bloco do seu interesse, no if também. O mesmo bloco que você colocaria aqui, você coloca aqui. E quando concluir a escrita do seu bloco de comando, você vai lá e incrementa a variável, ou seja, i recebe i mais 1, né, que é a mesma coisa de i mais. Ou seja, aqui eu inicializei a variável, seria feito aqui no for. Aqui eu testei uma condição, seria feito aqui no for. Aqui eu incrementei a variável de contadora, seria aqui no for. Só que o for ele faz isso de uma maneira com uma única expressão, claro que dividida em etapas, mas uma única expressão ele faz tudo isso de uma vez. Então é claro que é muito mais limpo, um código muito mais limpo, né? Ainda mais quando você pensa na questão da leitura de vetores, leitura de matrizes, for, uso do for alinhado, aí então aí você pensa, não, ainda bem que o for existe, né? Mas é possível. Então aqui está exatamente esse conjunto aqui, é um for implementado através de um if, né? É isso aí.